perguntar também, Teca, como você acha que os casais vão se perdendo dentro dessa coisa da maternidade? Eu transo com meu marido porque precisa cumprir quase que uma tabelinha. E não é sobre isso. Então, o seu corpo é um corpo sensível, é um corpo que pode ser sensibilizado. É muito mais sobre o que você sente do que como isso se mostra. Oi, Teca, seja bem-vinda. Muito, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, para quem não sabe, ela é a Teca Alcântara Machado, terapeuta familiar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a mulher pode recuperar a individualidade dela depois da maternidade. Então, esse é um tema tão interessante, Vicky, porque tem tantos aspectos para a gente falar disso, né? E eu fiquei pensando, e tem uma diferença também entre pessoas da minha geração e da sua geração. E para quem não sabe, eu tenho a idade da mãe da Vicky. Sim. E que é um pouco diferente. Então eu queria saber de você, assim, o que que você acha que mais pega para a sua geração? Porque a gente pode, assim, para muitos caminhos, a gente poderia ficar aqui dias falando desse assunto. Super, poderia. Não, eu acho que para minha geração é mais a questão de conciliar com o mercado de trabalho, com a vida social, né? Acho que entra muito nesse lugar assim. Mas acho que na minha geração já tem muitas de nós que estamos escolhendo não ter filho. Então acho que isso ajuda muito, porque agora é como se existisse essa opção. E talvez para a geração de vocês isso fosse mais um tabu, né? O que que você acha? Sim, com certeza, sim. A nossa geração, praticamente você casava e as pessoas já perguntavam quando você vai ter filho, né? Quase que não existia a possibilidade de você falar eu não quero. A sua, realmente isso já é uma opção. Então, o que eu acho bacana disso é que quando a mulher opta por ter filho hoje em dia, é realmente uma opção, né? Eu quero ter filho, eu sei que eu tenho a opção de não ter, então eu escolho ter. E aí, o que eu diria, né? Que quando a gente decide ter filhos, é um projeto, normalmente, do ponto de vista da família, né? Eu sou terapeuta familiar, então o meu olhar é muito para a família. É um projeto família. E aí, mesmo, né, hoje em dia tem família moderna, não precisa ser o pai e a mãe, tem muitas formas. Mas, Uhum. tecnicamente, a gente fala que a família é constituída no momento que existe um pai e uma mãe biológico que se juntam para ter uma criança. Então, todos nós partimos desse princípio, tá? Mesmo com toda a modernidade do mundo, existiu um pai e uma mãe biológica para que isso acontecesse. E no momento que a gente, então, se junta com um outro, ou, né, como a gente está falando de intimidade aqui, precisa ter um outro, né? Uhum. Tem também a intimidade conosco, mas acho que não é essa a pauta. Quando eu me junto com esse outro, eu chamo isso do projeto família. Então, o projeto família o mais tradicional da minha geração seria, né, o papai, a mamãe e agora temos os filhos. E muitas vezes o que acontece, né, a mulher, na hora que tem filho, transforma isso no projeto filho. E aí que a coisa se perde. Porque não é projeto filho, é projeto família. O projeto família engloba muito mais do que o filho, né? Engloba todo esse entorno que existe para que o filho possa crescer e se desenvolver de forma saudável. Então, assim, isso faz toda a diferença, porque se eu fico no projeto filho, tem grandes chances de eu me perder de mim mesma, porque tem mulheres, né, que param a vida, então agora eu vou ser mãe e me dedicar ao meu filho. E aí isso tem muitos impactos na vida, como você falou, na vida social, na vida profissional, na vida sexual, na vida do casal, enfim, isso acaba afetando muitas áreas da vida. Enquanto que, se eu olho para o projeto família, eu também faço parte da família. Então, o meu olhar não é como eu faço o melhor para o meu filho, é como eu faço o melhor para a minha família, sendo que meu filho faz parte dessa família, mas eu também faço parte dessa família. Então, eu olho para o sistema como um todo. Faz sentido isso? Super, super. Eu adorei isso que você falou, porque acho que isso traz um novo olhar, que é eu não tô excluída, né? Porque tem uma coisa, e isso acho que vai da mulher como a gente é educada, cada vez melhor, graças a Deus, Sim. mas do abrir mão de si para fazer pelo outro. Então, seja pelo marido, seja pelos filhos, como eu trabalho mais com essa questão da terapia sexual, eu recebo muitas queixas assim, tipo, ah, eu faço para agradar ele, mas eu não queria fazer.
E, de uma outra forma, isso se reflete para a vida com os filhos, né. Então, eu faço pelos meus filhos, mas às vezes eu não queria fazer aquilo, eu me anulo para fazer aquilo, eu esqueço de me cuidar. E aí isso é insustentável, né. Super, isso que você falou, né, eu faço, você recebe isso na sua geração também? Eu faço para Recebo. agradar? Tipo, eu transo com meu marido porque precisa cumprir quase que uma tabelinha. E não é sobre isso. O legal, assim, né, de novo, vou voltar nas famílias tradicionais, é legal ter um parceiro com quem eu estou dividindo a vida. É legal ter um companheiro que está nesse projeto família junto comigo. Só que não, se eu estou só cumprindo a tabelinha, eu tô no modo sobrevivência do cérebro, né, então eu tô Uhum. fazendo, mas no fundo eu não tô criando, eu não tô me divertindo, eu não tô viva, eu tô sobrevivendo, que é completamente diferente. Então eu acho que é muito bacana o seu trabalho, porque eu vejo como um convite, né, para todas as mulheres, para a gente olhar e como você falou, como eu participo disso, mas de uma forma a tornar a minha vida também mais prazerosa. E aí eu incluo tudo nesse prazeroso, né, ser prazeroso, estar com os filhos, ser prazeroso transar com o marido, ser prazeroso estar com você mesma, né, porque a base de tudo isso Total. para eu poder me conectar bem com o outro, eu preciso estar bem comigo. Eu preciso apreciar meu corpo, eu acho que isso também é uma questão. E eu moro aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu acho que isso é mais difícil, né? Tem um culto maior à beleza, à estética, umas regras mais rígidas, sem entrar na questão se isso é certo ou errado, é uma diferença cultural, né, dos Estados Unidos para aí. Então eu percebo, eu atendo muito jovem, assim, até 25, 30 anos, e eu percebo muitas pessoas insatisfeitas com o corpo, porque não são tão magras, não têm a bunda tão empinada, não está tão sarada quanto gostaria de estar. Isso acaba afetando também como a gente lida com o parceiro, né, porque eu estar bem com o meu corpo, não importa, eu não preciso seguir as regras da moda. Eu posso estar bem, eu posso ser mais cheinha e estar me achando gostosa. Eu posso ser mais magrinha, mais gordinha, mais alta, mais baixa, não tem padrão, principalmente quando a gente fala de intimidade, porque cada um gosta de um tipo de mulher, né. Cada um gosta. Eu, quando era mais jovem, eu era bem magra, e tinha uns homens mais velhos que às vezes falavam, né: "Nossa, você é muito magra, precisa engordar", tipo, desse jeito. Então, assim, tem tudo que é tipo de olhar, não é todo mundo que gosta da magrinha, tem gente que gosta da gordinha, e essa é a beleza da vida. Isso é legal, tem bilhões de pessoas no planeta. É a gente saber, a gente ter certeza que a gente é bacana, né, porque cada mulher é linda do seu jeito de ser. E quando a gente consegue olhar para a nossa beleza dessa forma, o outro vai conseguir enxergar a beleza na gente, porque a gente vai se apresentar ao mundo dessa forma. E, de novo, eu falo que isso envolve todas as áreas da vida, porque aí na hora que eu vou transar com o meu parceiro, eu vou desse lugar. Eu tô plena comigo, então eu não tô indo para agradá-lo, eu tô indo porque eu tô feliz comigo, eu quero ter um momento de diversão e eu vou me unir ao outro para a gente comungar esse amor, para a gente se divertir junto, para a gente explorar junto, para a gente ampliar as nossas possibilidades, não para eu me reduzir a um objeto de que eu vou cumprir tabela e transar com meu marido hoje. Totalmente, né. E aí a gente precisa lembrar que existe a pressão estética, mas que o corpo, ele é muito mais sobre sentir prazer. Então o seu corpo é um corpo sensível, é um corpo que pode ser sensibilizado. É muito mais sobre o que você sente do que como isso se mostra, né? Sobre essa questão da aparência. Então, tem duas coisas que eu acho legal da gente falar, que é o erótico, então como eu imagino, a minha criatividade, o que você estava falando de sair do cérebro sobrevivente. Como também vem muitas mulheres que são vítimas de trauma, existe essa dificuldade, né, de sair do sobrevivente para ir para o Super. criativo. Então, isso é muito interessante para a gente pensar no erótico como ferramenta, porque daí a gente está fora do corpo, a gente está na mente, a gente está na ideia, a gente está no criativo. Então, isso é muito legal. E mesmo quando a gente fala do corpo, o estético é uma parte, mas a outra parte, que é o prazer, vem da sensibilidade, né? Vem dos outros sentidos também. Vem do tocar, vem da presença, vem do sentir. Quando a gente perde isso, a gente entra no que a gente chama da síndrome do espectador, que é, eu tô com ele, e aí pensando em sexo como um momento de intimidade. Pode ser deitar, fazer um carinho, não precisamos falar de sexo penetração, né? Mas eu tô pensando, será que eu tô bonita?
Será que tá aparecendo minha celulite? Será que dá pra ver a cicatriz da minha cesárea? E aí eu não tô num momento de prazer, porque eu tô preocupada. É a mesma coisa que eu estar numa festa e pensar assim: "Nossa, será que eu tô dançando bem? Será que as pessoas estão gostando da minha roupa?". Se eu tô nesse mood, eu não vou curtir a festa. Agora, se eu tô dançando, se eu tô feliz, se a gente tá conversando, se eu tô focada no que você tá falando, aí sim eu vou aproveitar muito mais, né. Não, exatamente, você está me falando da festa, né, acho que um exemplo clássico é casamento. Às vezes você tem uns casamentos impecáveis, só que tem a hora que a noiva vai sorrir para o fotógrafo, a hora que a noiva vai cumprimentar as pessoas, é um cronograma, e aí você vê que os noivos estão ali no checklist, eles não estão curtindo, que é que você não está no Uhum. sentimento, você não está no momento. Enquanto que tem esses casamentos que a noiva tá livre, leve e solta, esquece de comer, o batom tá borrado, o cabelo tá, mas todo mundo acaba se divertindo, porque essa energia acaba transbordando. E é o mesmo na vida afetiva, né, dentro da família. Quando e a mulher tem um papel muito forte na família. Quando a mulher está transbordando nessa energia, ela acaba passando isso para o parceiro, para o resto da família. Tem um filme, Vicky, que chama, I Feel Pretty, em inglês, que é de uma mulher que bate a cabeça, ela está fazendo aula de spinning, e ela bate a cabeça, ela é maior, ela é gorda, ela Eu não vi se essa. cuida, você viu? Eu acho esse exemplo Aham. ótimo, para quem não viu, né, ela era uma mulher que se achava feia, gorda, indesejada, até o trabalho dela era um trabalho, né, lá no basement, no fundo do porão, assim, que ninguém via ela. E ela chegava ao cúmulo de nem tomar banho para ir trabalhar, de tão mal que ela se cuidava. E ela baixa a cabeça e começa a se enxergar bonita. E a partir daí a vida dela muda, né, ela começa porque aí ela sai para o mundo como se ela fosse bonita, ela procura um emprego de recepcionista, ela vai para o mundo, ela começa a ter um namorado, um parceiro sexual, a vida fica com outro colorido, né, com outra beleza. E eu acho esse filme é uma comédia bobinha, enfim, nada profundo, mas traz esse olhar de que o importante, né, o primeiro passo é como eu me sinto, né, você está falando do sentir, mas é como eu me sinto comigo, e tudo começa aí, como eu estou me sentindo. E aí você trouxe essa questão das vítimas de trauma. Aí entram muitas crenças também. Aí a gente tem que ir num nível mais profundo para trabalhar essas crenças, mas para todo mundo, né, para toda mulher, eu diria, começa no sentir, começar a se sentir bonita. Tem um exercício de se olhar no espelho e olhar mesmo e falar: "Eu me amo e eu me acho bonita". E aí tudo bem, então se você está se olhando e você não vê nada de bonito, procura um pouco mais. O dente, a sobrancelha, o sorriso, o nariz, o cabelo, alguma coisa bonita tem em você. E na hora que a gente começa a trabalhar o nosso olhar nessa direção, a gente começa a se enxergar dessa forma e a gente vai transbordar essa energia na vida. E aí a gente vai querer se conectar com o outro a partir desse lugar. Totalmente. E eu sempre acrescento a isso, se olha no espelho e encosta em você, né. Sim, Bom, quando a gente fala de trauma, daí é outra coisa, mas o se encostar, perceber os seus contornos também te traz uma segurança de que eu estou bem no meu próprio corpo. Então, de sentir isso, né, de perceber o seu total. corpo como algo sensível, como um instrumento, mais uma vez, de dar e sentir prazer. Mas concordo, primeiro a gente precisa criar essa energia dentro da gente. Senão, entra numa coisa que é muito louco também, que elas me falam muito, que é: "Eu me sinto ridícula, eu me sinto inadequada", eu até tenho uma ideia de fazer uma movimentação, mas quando eu vou fazer, eu não sei, eu sinto que não é pra mim. Por quê? Porque você tá tentando interpretar um papel, você não tá sentindo aquilo genuinamente de dentro pra fora. Então, se eu sinto, eu transbordo, se eu não Sim. sinto, eu tento interpretar, aí isso faz a gente se perder mesmo, né. E aí fica essa coisa, eu não acho que eu sou, e aí eu fico tentando ser, e isso vai gerando uma dualidade que atrapalha, né. Sim, mas você traz um tema que é importante. Às vezes, eu não sinto que eu sou, que eu ainda não sou, mas eu acho que a palavra ainda é fundamental. Eu talvez ainda não Total. seja essa pessoa capaz de sentir prazer, capaz de sentir, me sentir plena numa relação.
Mas aí tem uma frase que às vezes é mal interpretada, mas que americano fala muito, né, que é "fake it until you make it". E eu acho que Uhum, traz uma verdade essa frase no sentido de, tá bom, você se sente ridícula porque é estranho, todo movimento de mudança, de transformação, num primeiro momento é desconfortável. Mas se eu persistir nisso e falar: "Não, mas eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa que ama o próprio corpo, eu quero ser essa pessoa que pode ser mais ousada, que se diverte, que encontra graça, né, em todas as áreas da vida", num primeiro momento vai ser esquisito mesmo, mas depois você acaba virando essa pessoa. uhum, Um exemplo total. que eu acho que um exemplo prático que muitas mulheres se identificam, né, é como fazer ginástica. Num primeiro momento, gente, você pode não gostar de ir pra ginástica, é chato, mas se você começar a ir sempre, né, eventualmente você vai começar a gostar mais e chega até o ponto que o corpo pede, né, depois de muito tempo. E aí você começa a se enxergar como essa pessoa que faz ginástica, porque num primeiro momento você não é essa pessoa que faz ginástica, mas se você vai treinando, 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 você passa a ser essa pessoa que curte fazer ginástica. E isso vale para tudo na vida, para aprender a cozinhar, para, né, transar com prazer no relacionamento, no casamento, enfim, para cuidar dos filhos, que às vezes também quando a mulher se torna mãe num primeiro momento pode ser muito difícil, para algumas é maravilhoso, para outras eu tenho uma amiga que falava assim: "Minhas amigas mentem, elas dizem que ter filho é a melhor coisa do mundo, eu não durmo há um mês, só choro, uma coisa horrorosa". Tem seus desafios. E sim, é uma coisa linda e maravilhosa, mas tem seus desafios, a vida tem desafios. Mas isso não significa que tudo que a gente faz não possa ser lindo, não possa ser com muito prazer. Concordo muito. E aí eu acho que a virada da chave para isso é você começar sozinha, porque você vai se sentir estranha, esquisita, mas você com você a gente administra, né? Então vai ser estranho, tudo que é novidade é estranho, como você falou da academia. E aí, quando você com você estiver mais acostumada nessa energia, aí ok, eu abro para ir com o outro, eu abro para fazer coisas novas, que aí pode ser estranho, mas pelo menos já existe algum conforto, já existe algum saber. Acho que isso pode fazer uma diferença, assim. Querer começar já, então vamos. É a mesma coisa da ginástica. Então, vou começar pegando 30 quilos. Se você não pega nem 5, você não vai pegar 30. E tá tudo bem, né? Começa a pegar 5, depois pega 10, depois pega 15. Tá? Acho que isso pode ser legal da gente falar. E eu queria te perguntar também, Teca, como você acha que os casais vão se perdendo dentro dessa coisa da maternidade? Você acha que pode ser que o homem também, às vezes, não assume essa responsabilidade de ajudar a mulher? Você acha que não é muito por aí? Você acha que ele não sabe muito o que fazer? O que que você acha que acontece na maioria dos casos? Eu acho que tem muitos fatores, né. Tem um fator de um cansaço físico real, né, então você está ali acostumado casal, você sai a hora que, né, sai, volta e tem, sim, algumas responsabilidades da vida, tem o trabalho, mas é diferente de quando você tem ali um bebê, que eventualmente vai virar uma criança, um adolescente, dependendo de você. Então, é Uhum. sem dúvida uma responsabilidade. E aí tudo depende de como você olha para isso, porque às vezes a gente coloca muito peso e muita seriedade nesse projeto criar filhos. Sem dúvida, ele criar um filho é uma coisa linda, maravilhosa e é um projeto super grandioso. Você está cuidando de outro ser humano, mas a gente não pode se perder também do brincar, do humor, da diversão. E eu acho que às vezes os casais se perdem disso e a coisa vira muito séria. Então acho que, Tá. assim, o que eu diria é para tomar cuidado, para a gente sempre ter esse espaço de ficar junto, de ter um tempinho, de ter um momento de novo, é o projeto família. Então no projeto família, eu preciso ter um espaço só para mim, eu preciso ter um espaço para mim e para o meu marido. E assim, em alguns momentos, né, no início, logo que o bebê nasceu, eu não vou ter isso, né, assim, quando eu encontro espaço para tomar banho já é um sucesso, né, assim, então, assim, tive 5 minutos, eu corri para o banho, lavei o cabelo, hoje porque hoje deu tempo. Mas conforme a criança vai crescendo, eu posso ir abrindo o espaço. E aí você fala, né, do homem saber como ajudar. Eu trabalho muito com a visão sistêmica, e na visão sistêmica,
Tá. A gente disse que é a mãe que abre o caminho para o pai chegar no filho. E isso é um ponto muito Uhum. importante, porque se a mãe não abre esse espaço, tem mães que, por exemplo, quero dar todos os banhos do meu filho, eu quero dar todas as refeições, então às vezes a mãe pega aquele filho para ela e ela não abre espaço para o pai. E isso, assim, é ruim em muitos aspectos, né? Prejudica esse crescimento emocional do filho e essa conexão com o pai, mas também ela vai ficar sobrecarregada e exausta. E eventualmente o marido nem vai tentar ajudar, porque ele já sabe que a mulher faz tudo. Então, sim, também é o papel da mulher abrir esse espaço para que o pai possa entrar na vida da criança e assim o casal possa dividir essas relações. Então, tem muita gente que fala: meu marido não me ajuda. E aí a minha primeira pergunta é: mas você abre espaço para ele ajudar? E aí a gente vai entrar em outras questões, né, que vão muito além da sexualidade, mas impactam a sexualidade. Então, por exemplo, a mulher vai viajar e deixa a criança com o marido, ou vai passar o dia fora com as amigas, fala: "Agora eu quero ver minhas amigas", e deixa com o marido. Aí ela faz, sei lá, vou dar um exemplo, faz alguma comida saudável, deixa pronta em casa, deixa tudo prontinho para o marido alimentar a criança. O marido vai lá e compra, passa no McDonald's, compra hambúrguer, batata frita, leva a criança no jogo de futebol, esquece de passar protetor e no final do dia o filho está lá todo sujo, descabelado, tendo comido o McDonald's. Tem mãe que olha para essa cena e fala assim: "Não, mas não é assim que tem que fazer. Não, o meu jeito é outro". Só que assim, esse é o jeito do pai. E tá tudo bem o filho, num domingo, passar por não, isso não é a rotina do dia a dia. E eu estou contando isso porque, para a gente abrir espaço para o pai participar na vida da criança, ele vai participar como pai, não como mãe. Ele não vai participar levando o casaquinho, falando: "Filho, tá friozinho". Isso é para função de mãe, né. Então, assim, tem muitos pais que não vão fazer isso. Então, assim, esse ajuste entre o casal, ele é muito importante, eh, para manter essa conexão entre eles, porque senão vira uma disputa de quem tem razão. Vamos fazer do meu jeito ou do seu jeito? Quem está certo? Aí isso é um papo para um ano inteiro, tá? Não é nem dias, isso é uma conversa mais longa. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, de novo, todo esse projeto família, ele é junto. E quando a gente inclui o marido, fica mais leve, porque senão eu começo a culpar o meu marido e procurar culpados. E aí, eu acho que uma dica super importante em família é a gente sempre tentar focar nas soluções. Estamos com esse desafio. Não apontar o dedo, porque o pai dele fez isso, não, porque você faz isso. Não, não importa quem faz o quê. O filho está ali e, como casal, a gente quer o melhor para esse filho. Então, como a gente soluciona isso? Quando isso acontece, vi que o casal se une e ele busca uma solução. Então vai chegar no final do dia, eles vão estar comemorando essa vitória e não exaustos tentando descobrir quem tem razão. De novo, é uma outra abordagem, um novo olhar para toda essa situação. Muito legal. A gente, no primeiro podcast, falou de comunicação não violenta. E ela entra muito nesse lugar da solução, né? De não buscar essa culpabilização, entendendo que cada um também vai fazer as coisas do seu jeito. Então, eu não posso querer que você cuide do meu jeito e que eu cuide do seu jeito. Cada um vai ser do seu jeito, claro, né? Sempre prezando pelo bem-estar básico da criança. Mas, assim, essa coisa do controle, né? Do controlado, achar que a gente vai conseguir controlar tudo e a gente não vai. E isso que você falou é muito legal, da gente conseguir enxergar como é a gente para resolver esse problema, é a gente buscando uma solução, e não eu contra você, porque aí começa a virar uma competição, e essa competição vai fragmentando, essa competição deixa o filho exausto, essa competição vai bagunçando toda a família, né. Sim, e essa competição vai me afastando do meu parceiro ao invés de me unindo, né. E acho que isso é uma coisa Claro. também que acaba impactando nessa parte das relações do casal, porque se eu chegar no final do dia achando que meu marido é o inimigo, eu não vou querer nada com ele. Se eu olhar para ele como realmente meu parceiro e a gente conseguiu caminhar junto nessa direção, eu vou querer estar junto, cada vez mais, né, vai ser gostoso estar. Acho que isso é muito importante. Como ser humano, né, a gente sempre quer fugir da dor e buscar o prazer. Então, isso é muito básico.
E quando o outro começa a ser sempre uma fonte de angústia, sempre uma fonte de dor, sempre uma fonte de competição, a nossa tendência natural é se afastar. Agora, quando existe amor, parceria, você falou uma coisa muito legal também, um pouquinho atrás, que é o do brincar, né? A gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa qualidade do brincar, seja com os filhos, seja entre a gente. E uma terapeuta que eu gosto muito, ela sempre fala que sexo é brincadeira de adulto. Então a gente precisa dessa energia do lúdico, do brincado, divertido. A gente fica nessa coisa da lista de tarefas interminável, das coisas que precisa fazer, e tudo isso é importante, mas o prazer, o brincar, tem que estar dentro dessa lista de tarefas. Então, o que você falou de abrir um espaço para a gente ter isso, então, sei lá, o sexo com hora marcada, que na verdade não vai ser o sexo, vai ser o nosso encontro, vai ser o nosso momento. Eu tenho uma cliente que toda segunda de manhã, por exemplo, é o tempo dela. E aí, no fim de semana, um dos dias é ela e o marido. Então, é importante que a gente tenha esses espaços na agenda, não necessariamente, é o nosso momento de transar. Não. O que a gente quer fazer hoje? Vamos tomar um vinho? Vamos conversar? Vamos ver um filme? Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa a gente, né? E a mesma coisa você no seu momento. Às vezes esse momento vai ser preciso dar uma meditada. Às vezes esse momento vai ser vou sair para comer um bolo de chocolate de manhã. Às vezes esse momento vai ser preciso descansar 15 minutos a mais. Não sei, é o seu momento, né, para você ir sentindo e entrando em contato com as suas necessidades e desejos. Não, sem dúvida. E você sabe que essa essa questão do tempo, né, quando eu era mais nova eu falava assim: "Mas vai ter horário para transar?". Mas é importante, não é isso, não é o horário para transar, mas é o horário do casal. E aí se nesse dia você vai transar ou não, vai ser espontâneo, mas Uhum. o que acontece quando a gente tem filhos, eu tenho 3, tá, então assim, com 3 filhos, se eu não abrir um espaço para mim, se eu não abrir um espaço para o meu trabalho, se eu não abrir um espaço para mim e para o meu marido, ele não acontece, porque sempre tem demanda. E eu ainda moro nos Estados Unidos, que a gente não tem tanta ajuda, então o jantar é por minha conta também, né. Então assim, existe essa organização sim, da gente abrir esses espaços na vida e como você falou, para o brincar. Qua a criança, por exemplo, quando ela vai para a escola, né, e a escola começa a ficar as aulas começam a ficar mais sérias, mas em algum momento tem o espaço do recreio, o almoço, que é esse momento onde a pessoa para, vamos parar o sério e socializar um pouco, sair, cultivar uma outra energia, porque isso dá uma como se fosse uma gasolina para a gente continuar, né, uma energia nova, é uma renovada. Então, é super importante. O que eu diria para casais é fazer como essa sua cliente, ter um dia na semana reservado para o casal. Então tem um dia na semana que já está organizado, né, para quem tem filhos menores. Meu filho vai ficar com a minha sogra, ou com a babá, ou com alguém, e a gente vai sair segunda ou terça, marca o dia, porque aí você sabe que você tem que sair esse dia, porque no dia seguinte não está organizado Não para vai alguém ter. cuidar da criança. Então, meio que você se obriga, porque senão quando o casal está muito cansado, quando os filhos são pequenos, se você falar: "Vamos sair um dia", esse um dia não acontece, porque todo dia tem uma Sim. demanda, então não vai ter um dia em que as coisas estão calmas e hoje eu posso sair. Então você se programa antes e esse dia acontece. E vale o mesmo, né, para os nossos cuidados pessoais, para o horário, essa segunda-feira para comer o bolo de chocolate, enfim, para fazer o que você quiser. E é tão aí eu vou entrar um pouquinho em educação de filho, posso? Porque tem a ver. Claro. Tem uma coisa, né, que os casais não fazem, que é conversar. Como a gente vai educar os nossos filhos? Coisa meio boba, é como se fosse como a gente está falando de um projeto, o que que eu quero? Ah, vai estudar em qual escola, vai aprender o quê, quais são os valores que a gente quer ensinar, como se fosse fazer, eu vou falar de um jeito assim, um pequeno business plan da família. Quando os casais fazem isso, né, que é uma orientação familiar, que é uma coisa que eu recomendo para todos os casais, vamos sentar e pensar junto. Porque isso evita tanta discussão mais para frente, porque daí vocês estão alinhados. Então a gente já sabe que o filho vai, sei lá, comer saudável durante a semana e besteira no fim de semana. Vai ser católico, ou vai ser ateu, ou vai ser judeu, não sei, mas a gente já define antes o que ele vai ser. Vai ficar com cada uma das avós uma vez por semana. Porque todas essas pequenas coisas elas trazem no dia a dia uma carga emocional muito grande. Se a gente não tem essas coisas alinhadas, a gente acaba brigando com o parceiro por causa disso.
conversar sobre isso e planejar antes acaba, eh, economizando aí um desgaste futuro. Então também sobra mais tempo para brincadeira quando a gente para organizar isso. E outra coisa que também ajuda é para quem tem muitos filhos, ter um dia na semana ou um momento para cada filho. Porque o filho tem uma demanda emocional, além da demanda física, tem uma demanda emocional. Então é como se fosse um copinho, né, eu preciso encher o copinho dele de atenção, sei lá, uma vez por dia. Se eu não encho esse copinho, ele vai ficar na demanda maior, ele vai ficar: "Mamãe, mamãe, mamãe, mamãe", o dia inteiro. E aí muitas mães não param para encher o copinho da criança, e a criança fica cada vez mais na falta e demandando cada vez mais atenção. Então, essa parada para você encher o copo emocional do seu filho ajuda muito, porque te economiza tempo no final do dia. Então, esse planejamento e essa organização, eu acho que ela é fundamental. Nossa, que legal, nunca tinha pensado sobre isso. E isso acho que ajuda também aquela coisa que às vezes tem um filho que demanda mais e o outro acaba ficando de lado, né? Se você faz isso, você consegue organizar e dar atenção para todo mundo. Consegue, sabe o que é legal? E é legal a criança saber, né, o seu horário, sei lá, e daí depende da vida de cada um. Algumas pessoas podem ficar 1 hora por dia com cada filho, algumas pessoas podem ficar 15 minutos, não importa. Mas é legal a criança saber que ela tem o horário dela. Sei lá, João, né, todo dia antes de você ir dormir, a mamãe vai ficar com você. É o nosso momento, é o nosso tempo junto. E aí, quando a criança sabe disso, diminui a ansiedade dela, porque a mãe fala: "Agora eu não posso falar com você", ela sabe que o tempo junto dela está garantido no final do dia, então ela não vai ficar ansiosa, porque o que gera essa demanda emocional é quando a criança está: "Mas e aí, quando minha mãe vai olhar para mim? Em que momento eu vou ter a atenção dela? O que que eu vou fazer?". Se eu já sei, e aí claro que depende de cada idade, né, como, quanto tempo, mas se eu já sei que eu vou ter meu tempo junto com a minha mãe, eu fico mais tranquilo. E outra coisa, já que a gente está falando de diversão, esse tempo junto com a mamãe é um tempo junto para ser legal para a criança, não é um tempo junto para eu fazer, sei lá, uma leitura para a escola, não é sobre isso. É um tempo para a gente se conectar. Você pode ter também o tempo da leitura da escola, mas não é disso que eu estou falando. Esse preenchimento emocional, ele vem de um tempo junto com qualidade, um tempo junto do brincar, para que os 2 possam se divertir nesse momento, dar risada junto, que também é gostoso se conectar com o filho a partir desse lugar de humor e Que diversão. legal. Aí a gente entra um pouco naquela coisa da teoria do apego, né? De construir relações de apego seguras, que inclusive vai ajudar seus filhos lá na frente a conseguir se relacionar melhor com o parceiro deles, com os filhos deles. A gente começa uma cadeia positiva, né? Sem dúvida, Vicky, por isso que, assim, esse tema é tão complexo, porque, se eu não tive isso, vai ser mais difícil para mim construir, até porque eu não tenho esse repertório, tem grandes chances da relação com meu marido ser mais conturbada, então também tem isso que meu filho vai, vivenciar na família, né, porque os pais são a primeira referência do filho, e aí tem também o vínculo que eu crio com meu filho, então tem muitas variáveis que entram nessa questão. E o que eu diria assim, não importa, né, como foi o seu passado. O nosso ponto de poder é agora no presente, e é a partir de hoje que a gente vai criar o nosso futuro. Então, tanto faz o que passou, mas se a gente tiver consciência que daqui para frente eu quero construir esses vínculos saudáveis e eu começar a me planejar e me organizar para isso, realmente como um projeto, eu começo a caminhar nessa direção. E não vai ser perfeito no primeiro dia, não vai ser perfeito no segundo, e não vai ser perfeito nunca, porque o projeto família e o projeto maternidade, ele não vem com perfeição, mas ele vem com um crescimento pessoal incrível e maravilhoso. Então, também, se a pessoa consegue olhar para isso e aproveitar a jornada como um processo de autoconhecimento, de crescimento, ela desapega do certo e errado, ela desapega do perfeito e ela foca simplesmente em se melhorar a cada dia e construir esses vínculos saudáveis com a nova família. Isso é lindo, né? Porque a gente entra num lugar onde nada vai ser, nunca nada vai ser perfeito. Essa é a verdade.
Então, é importante a gente ter uma direção, a gente saber para onde a gente está indo, mas sem essa pretensão, porque senão a gente cai. E era até o que eu ia te perguntar. Muitas mulheres, quando a gente tem essa conversa, eu escuto que existe uma culpa em, sei lá, deixar meu filho. Existe uma culpa em não estar lá presente 100%. Existe uma culpa em voltar para o mercado de trabalho. O que que você falaria para elas, Teca? Eu falaria que se primeiro joga a culpa fora, tá? Culpa é uma coisa muito de país católico, né? Que tem sem, Uhum, eu também sou católica, mas acho que assim, essa questão de você é culpado, você nasce culpado, tudo é uhum. culpa. Então, É. assim, a gente não tem culpa, a gente está fazendo o nosso melhor. Se você não trabalhar, se ficar em casa vivendo para o seu filho, talvez, pode ser, tem mulheres que ficam super felizes assim, tá? E tá tudo bem. Mas se você quer voltar e não tá voltando por causa da culpa, daí você vai ficar frustrada. E aí, como é que vai ser a vida do seu filho com uma mãe frustrada? Então, acho que a gente sempre tem que lembrar que a mãe tem esse papel muito importante da família, como eu falei no início, né? Então, a energia da mãe, ela transborda. Então, se a mãe está feliz, realizada e plena, é essa energia que ela vai transbordar. Então, eu diria assim: se for para sentir alguma culpa, eu acho sempre melhor não sentir culpa nenhuma, mas tenha culpa de não estar no seu melhor, não estar no seu mais pleno. E até pegando pelo gancho da religião, para quem é católica, eu realmente acredito, né, que Deus quer o nosso bem, como um grande pai, ele quer o nosso melhor. Então, por que não ir trabalhar, se realizar em todas as áreas da vida como um pai? É claro que ele quer o nosso bem, o nosso melhor. Então, não é culpa. E, de novo, tudo depende da forma que eu olho para isso. Se eu olhar com a crença de que eu tenho que estar do lado do meu filho 24 horas por dia, aí eu sempre vou me sentir culpada, porque eu não vou querer estar do lado do meu filho 24 horas por dia, porque eu existo antes do meu filho existir, eu tenho sentimentos, eu também sou um ser humano, então eu também tenho minhas necessidades, né? Então isso é muito importante a gente não perder. Seu filho vai estar muito mais feliz se você estiver com ele 2 horas por dia, mas com tempo de qualidade. E de novo, tá? Eu não estou falando para um bebê recém-nascido, eu estou falando para uma idade um pouco mais apropriada. Claro. Quando o bebê é pequeno, sim, ele precisa de uma mãe mais presente, né? E a grande sabedoria é a gente aprender a ir deixando aos poucos. Se a gente tiver, Vicky, super presente, né? Deixando de lado as culpas, o que o outro diz, o que minha mãe falou, o que a sogra quer, se a gente se conectar com a nossa sabedoria interna, a gente vai saber o momento que o filho precisa da gente e o momento que o filho está pronto para a gente ir e ele ir para a escola, enfim, ele se desenvolver de uma outra forma sem precisar tanto da gente. Mas isso é muito individual, né? De cada criança, de cada mãe. Por isso que é muito importante a gente estar sempre voltamos, né, para a importância da gente estar plena com a gente, e a gente estar conectada com essa sabedoria interna que existe dentro de nós e não fora, não tem manual para isso. Teca, isso que você falou é muito legal, e eu penso que isso vale inclusive para mães que estão muito infelizes no relacionamento e que têm essa culpa, às vezes, em pensar em se divorciar, né. Claro que cada caso é um caso, claro que não dá para falar isso como um todo, mas às vezes trazer para esse lugar de que ter uma criança numa casa onde os pais só brigam, onde ninguém se dá bem, onde a gente vive numa guerra fria constante, talvez realmente seja melhor passar por um luto e cada um ir buscar sua própria felicidade. Essa coisa do ficar casado para manter a família, para manter essa união, o que que você acha disso? Então, eu vou separar em duas a sua fala, tá? Tá. Então, a primeira é, às vezes, a mulher está infeliz no casamento, muitas vezes porque ela culpa o marido de uma situação que estava acontecendo. E aí, antes de pensar em separar, eu diria o seguinte: será que é o marido? Porque assim, a gente constrói a relação junto, né? Então, eu faço algo e a minha atitude causa uma reação em você, aí você reage de um jeito e eu reajo ao seu jeito de reagir. E aí isso vai Uhum. formando a nossa dinâmica e o nosso jeito de funcionar. Então, antes de separar do marido, eu diria para essa mulher assim: olha para dentro de si, se pergunta.
tem algo que eu posso fazer diferente? Porque talvez, se eu fizer diferente, ele vai reagir diferente, consequentemente, eu vou me sentir diferente e também vou reagir de uma outra forma. Então, aí eu mudo toda a dinâmica da família e às vezes vi que são coisas muito simples, tá? É tipo acordar e dar bom dia, ao invés de acordar e perguntar, sei lá, eu moro nos Estados Unidos, você já tirou a louça da máquina? E realmente são coisas muito no dia a dia são coisas muito pequenas que podem unir ou destruir o casal, porque senão a gente entra nessa picuinha e nessa briga. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente entender que o outro não é culpado pela nossa infelicidade. A gente construiu a relação junto e a pergunta é: tem alguma forma de eu desconstruir essa dinâmica e construir uma nova com esse mesmo marido? Porque muitas vezes a gente tem um novo casamento com o mesmo marido. Aliás, isso Total. vai acontecer ao longo da vida. Eu estou casada há 20 anos, eu diria que a gente já teve pelo menos uns 5, 6 casamentos dentro desse mesmo, porque aquele primeiro de 20 anos atrás não é mais sustentável nos dias de hoje. Então a gente vai fazer o que a gente chama Claro. de recontratos do casal, né. Então é isso, eu diria que é o ponto número 1. O ponto número 2, realmente, se não for possível, tá, o marido tem questões seríssimas, não dá. Então, vou dar um exemplo, assim, o marido tem vícios, né, o marido bebe, o marido usa drogas, o marido não está presente ali em casa por conta disso, porque ele tem essas questões mais sérias. Daí isso não depende só de mim. Realmente aí não tem o que fazer, né, aí é uma decisão do marido se ele vai querer se cuidar ou não. É claro que eu posso tentar ajudá-lo, mas a decisão final é dele. Mas sim, é melhor se separar e deixar a criança em ambientes saudáveis do que se manter junto em prol da criança, porque daí não é benéfico para a criança. Então não está sendo em prol da criança. É que eu acho que, assim, tem pessoas que vão para os extremos, né, ou qualquer coisa eu quero me separar, ou por nada eu me separo. E eu acho que, como tudo na vida, os extremos eu não acho que, não trazem a melhor opção, né. Sempre que a gente consegue realmente trabalhar caso a caso e olhar para possibilidades mais para o meio do caminho, é quando a gente encontra as melhores soluções. Total. Uma coisa que acho que vale complementar é que, tudo bem, mesmo que não seja um caso grande de vício ou algo assim, uma das coisas que eu trabalho muito dentro dos atendimentos é, mesmo que sejam coisas menores, né? Porque acho que daí a gente vai para casos extremos, mas assim, existe essa disposição da Sim. pessoa fazer acontecer? Acho que isso é o maior critério. Assim, ele quer também, porque se os dois querem e a gente não tá sabendo como fazer, né? Aí um tenta de um lado, em algum momento a gente se encontra. Mas assim, se eu peço, se eu falo e aí você me desvalida, se qualquer coisa que eu falo ou que eu tento, qualquer movimento que eu faço, você me critica, quando existe algum tipo de manipulação. Então, mesmo que não sejam coisas muito extremas, a gente precisa pensar se existe a disposição do outro lado de fazer acontecer, porque a gente não constrói relacionamento sozinha, né? Não, não constrói. Não, eu concordo, só que eu acho que, assim, o que acontece às vezes hoje em dia é essa coisa de: "Ah, não, mas eu preciso ser feliz", e aí vira um individualismo, e daí ninguém Tá, está disposto a conversar, então por isso que é uma linha muito tênue, tá. Eu acho que, a partir do momento que você teve um filho, se puder manter o casamento, maravilhoso, se não puder, tá tudo certo também, as pessoas podem reconstruir a vida. Mas eu diria que o primeiro passo seria tentar, ao invés de já abrir mão, só porque: "Ah, claro, cansei, não com quero". certeza. E aí o tentar, ele passa por um novo olhar, né, assim: "Será que esse meu marido é tão ruim assim? Será que ele me desvalida ou será que eu, quando era pequena, meus pais não me validavam e eu transferi isso agora para o meu marido?" Porque isso acontece muito. Total. Por isso a importância, né, da gente fazer terapia, da gente se conhecer. Aí tem gente que fala assim: "Mas eu não gosto de terapia, precisa fazer terapia?" Não, não precisa, tem outros caminhos, mas é importante a gente se conhecer. A gente pode meditar, a gente pode rezar, a gente pode fazer terapia, a gente pode conversar, a gente pode fazer muitas coisas, mas é fundamental
a gente identificar os nossos padrões comportamentais, porque senão viram pontos cegos. E aí eu acho que a culpa é do outro, quando na verdade tem algo dentro de mim que precisa ser. Total, isso sim. Acho que entra muito num lugar que é: estou primeiro passo, concordo, estou fazendo esse trabalho interno, seja meditando no retiro, numa autocontemplação, né, num momento meu de escrever, por Sim, exemplo, de criar, enfim. Eu dentro das minhas ferramentas, estou me entendendo, né, eu consigo entender o que está acontecendo dentro de mim e expressar isso para o outro? Isso, concordo, primeiro ponto, porque muitas vezes a gente espera que o outro leia o nosso pensamento. Então, isso. assim, gostaria que, sei lá, fico esperando, eu tenho uma cliente que me fala isso, né, eu quero transar, mas eu quero que ele adivinhe que eu quero transar e que ele faça esse movimento. E quando ele faz esse movimento e eu não quero, eu não gosto. Aí eu falei: "Ah, tá, ótimo, né". Então isso eu acho que é uma coisa, mas eu acho que quando você já tá fazendo seu trabalho interno, você já tá se entendendo, você comunica, e isso é algo que eu tenho visto acontecer muito, que foi até o que a gente falou no episódio passado do gaslighting. E aí a pessoa fala: "Não, mas você é louca. Não, mas você tá querendo demais. Não, mas você tá exagerando". Então, às vezes, não precisam nem ser casos muito complexos, mas Sim. quando não existe essa parceria, essa vontade de fazer junto, aí realmente é um momento que a gente precisa parar e reavaliar, né. Não, com certeza, mas você falou uma coisa aí que é um tema muito importante num casal, que é a comunicação. O outro não tem Uhum. bola de cristal. E aí, quando o outro fala: "Ah, você é louca, você é isso", você também pode falar para o outro: "Eu não me sinto bem quando você fala assim, vamos mudar a forma de falar? Como a gente pode fazer diferente?". De novo, a gente pode construir junto. Tem uma técnica de comunicação que eu acho muito boa, Vicky, que é, assim, para falar com o marido, com os filhos, com qualquer um, que é ao invés de invalidar o marido, porque esse marido que fala para a mulher: "Ah, você tá louca, você", eu não sei se ele não ouviu isso dos pais dele, eu não sei de que repertório ele vem. Então, eu acho que é sempre, interessante a gente entender que muitas vezes o outro também está vindo de um lugar de amor, mas ele está fazendo o melhor que ele sabe fazer. Então não é que ele está te invalidando porque ele não gosta de você. Ele está te invalidando porque ele não aprendeu a fazer diferente. E aí que eu acho que é a beleza do casal. Quando a gente consegue enxergar isso, a gente vira para o outro e fala: esse jeito não tá legal, vamos fazer diferente? Claro que o outro precisa estar aberto e disposto a enxergar, sem dúvida, né? Mas um jeito legal de falar é, primeiro, validar o sentimento do outro e não ir contra. Validar. Então, tá, eu entendo. Então, vou dar um exemplo. Quando o homem quer transar todo dia e a mulher quer transar uma vez por mês. Ao invés de chegar e falar assim: "Ah, é um absurdo que você quer transar todo dia, eu não dou conta, que saco", né? Ou se sentir diminuída porque ela, sei lá, pode sempre chegar, validar. Eu entendo que você goste e queira transar uma vez por mês. Porém, para mim, uma vez por mês não, uma vez por dia. Para mim, todo dia é demais. Para mim, o ideal seria uma vez por mês, que eu entendo que para você não é o suficiente. Como juntos a gente resolve isso, entendeu? Porque não é o meu jeito versus o seu jeito, é como é que a gente pode resolver isso junto, para que a gente construa uma dinâmica nossa, que seja construtiva, gostosa e saudável para ambos. Então, eu acho que muitas vezes o casal não fala, que fica tentando convencer o outro de que o seu jeito é o melhor. E aí a gente entra numa disputa de quem tem razão. E aquela, né, frase de caminhão, mas é verdade? Eu quero ser feliz ou eu quero ter. Tal. É isso, acho que uma coisa que ajuda muito também é identificar esse padrão. Então, assim, entendo mas como que eu posso dizer isso? É o que a gente estava falando, inclusive, no episódio passado. Então, quando isso é pontuado, então, por exemplo, nesse caso: "Ah, você é louca", né. Ok, não gosto que fale assim, né, vamos se comunicar de outra forma. Quando eu falo, né, isso é acolhido, então, ok, realmente, né, não dá para falar assim, vamos junto buscar outra solução. Ou eu acho que é mimimi, ou eu me Sim, posiciono assim. Então é o que você estava falando da abertura. Acho que quando é muito sutil, né, é difícil de conseguir perceber essa diferença, às vezes, quando você está vivendo ali no meio do casal, pensar: "Será que isso realmente", porque tudo bem, eu vou ter o meu passado, você vai ter o seu passado, mas eu preciso me responsabilizar pelo meu processo de cura e você pelo seu, com né. Não certeza. dá pra gente infantilizar, assim, eu acho, precisa tomar um pouco de cuidado. Não, com certeza, Vicky. E eu acho que esse é o primeiro, porque senão ficam 2 crianças, e criança não dá para ser casal, né, como você falou, sexo é brincadeira de adulto e casamento também.
E Sim. às vezes um está disposto a ser mais maduro e o outro não. Mas uma coisa que tá, eu trabalho com terapia de família há 20 anos, né, uma coisa que eu percebo é que Tá. quase sempre esse movimento inicial de crescimento é da mulher. O que acontece? Se a mulher fica tentando convencer o marido de que ele deve também se trabalhar, às vezes não funciona, mas se a mulher, ela muda e o marido vê através do exemplo que ela está mudada, ele vai querer mudar também. Então, às vezes, porque é uma linha muito tênue, eu entendo o que você está falando. Se o casamento está horrível e a pessoa realmente não quer mudar, você vai ficar ali sofrendo para quê? Não faz o menor sentido. Aí tem uma questão de autovalorização, de até de preservar o filho, para que o filho não veja, porque às vezes perde o respeito. Então, assim, sim, tem Uhum. alguns casos que não tem o que fazer, né? Quando um não quer, dois não brincam, dois não brigam e dois não viram um casal saudável. Então, não tem como. Mas em que ponto eu em que ponto eu tomo essa decisão? Eu acho que aí que é a linha Total. tênue. Então, por que eu estou falando? Porque às vezes a mulher não tem paciência para esperar esse tempo de amadurecimento. E Mas o você não acha que a gente coloca eles ai, desculpa, te cortei, não, pode fala. falar. Não, que eu ia falar que não tem certo nem errado, mas é que culturalmente, e aí principalmente para homens, vou falar de homens brasileiros, vai, a gente vem de uma cultura Uhum. machista. Você imaginar Eu que ia falar não isso. tem isso é. E aí, sim, eu convido todas as mulheres que têm filhos homens a ensinarem os filhos dessa geração a serem diferentes, porque de alguma forma, né, como a gente falou, a gente constrói as relações. A gente também é responsável pela educação dos nossos. Então, como a gente pode fazer diferente, ao invés de só. Não acho que a culpa seja nem só do homem, nem só da mulher, de novo, acho que a gente construiu Uhum. juntos. Eu acho, sou super contra a gente procurar culpados, de novo, acho que a gente tem que ir na solução. Concordo. Se a gente se unir para fazer diferente daqui para frente, né, para transformar, porque sim, os homens brasileiros tendem a ser mais machistas. É, eu sinto que tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí a gente coloca muito num lugar como se a responsabilidade fosse da mulher de fazer essa transformação, de esperar o tempo do marido. E eu entendo o que você está falando e acho que na prática funciona, mas até que ponto também a gente precisa tratar esse homem como alguém que, né, porque são 2 adultos se relacionando, então o movimento, ele precisa ser em conjunto, né. Sim, não, com certeza, tá? Não é para a gente infantilizar esse marido, não, de forma alguma. Mas é que às vezes o que eu acho assim, a partir do momento que o marido sinaliza, tô disposto a caminhar na mesma direção que você. Ok. Aí sim, entendeu? Porque às vezes o tempo é que nem o desenvolvimento da criança. Tem um filho que vai andar mais rápido, o outro mais devagar. Cada um tem o seu timing. Agora, a direção a gente precisa estar Uhum. caminhando na mesma. Então, se o marido não tem vontade Total. nenhuma de mudar, não, aí não tem, porque a gente quer coisas diferentes da vida. Eu me lembro quando Uhum. meu marido me pediu em casamento, ele já tinha uma filha. E ele me perguntou, né? Você quer casar? E eu falei, eu vou adorar casar com você, mas eu quero ter no mínimo 2 filhos. Então, se você só quer mais um, né, porque ele já tinha uma filha, você já tem uma, só quer mais um, a gente está falando de um projeto muito grande. Por mais que eu te ame, eu não quero abrir mão do meu sonho. Então, eu acho que a gente saber exatamente o que a gente quer, isso é uma forma de falar, né? E aí eu perguntei: a gente está na mesma direção? A gente está junto? Porque se a expectativa não for igual, depois a gente vai brigar. E não é que eu estou certa e você está errado, a gente quer coisas diferentes Uhum. da vida. Então, e de novo, a gente volta nessa comunicação. Então, não é para infantilizar o marido, é saber que ele está caminhando na mesma direção que você. Mas se ele está caminhando, talvez ele demore um pouco mais para chegar onde você está chegando, é Ah, só isso. total. Total. E às vezes a gente também vai demorar, e aí sim, quer ter autocompaixão com o processo do outro, concordo 100%. Acho que depende da área da vida, né? Eu estou generalizando aqui, mas geralmente na área de crescimento pessoal, geralmente, mas não é uma regra universal, tá? A mulher vai antes. Em outras Ah, áreas, o marido sim, vai antes, e daí ele puxa a gente para frente, concordo. né? E aí que é a parceria. Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Não é que a gente é mais rápido em tudo, não. Cada um e para cada casal é diferente. Total, concordo. E essa coisa da conversa antes é muito importante. Eu, para mim, é a conversa oposta, né? Eu não quero ter filho.
E aí minha conversa com meu namorado foi essa também, né, agora no começo da relação. Eu não quero ter filho, pra você tudo bem? Porque se você quer ter filho, não adianta a gente pensar em ficar junto, porque eu não vou abrir mão disso por você, e você não tem que abrir mão disso por mim. Exato. Hum, Exatamente isso, porque tem um lado, por mais que seja incrível ter uma parceria, tem um sonho de vida que ele é nosso. é. Aí se eu abro mão, não dá para culpar o outro que eu abri mão, né? Assim, se um dia você Uhum, resolver ter filho, não dá para culpar o marido, a decisão foi sua, né? Assim, e total. vice-versa. Se ele resolver não ter filho, não dá para dizer que a culpa é sua, ele sabia desde o começo. Por isso que é importante essa comunicação muito clara e transparente. Total. Teca, estamos chegando no fim. Tem alguma coisa que você acha que é importante da gente falar? Algo que possa ajudar essa mulher a começar a sair dessa super identificação do papel de mãe e se reconectar com ela, com a família? Como fazer para ir, né? Fora tudo que a gente já falou aqui, do projeto filho para o projeto família. Como voltar? Então, acho que assim, né? Resumindo um pouco do que a gente falou, é a gente lembrar que a gente, como mulher, a gente tem um papel essencial nessa família. Então, para que a família ande bem, é muito importante que eu, como mãe, esteja bem. Então, eu diria, né, para essa mulher, cuide de você, se ame, sabe? Acorda de manhã, olha no espelho, como você falou, se abraça, dá beijinho em você e se ama com todas as suas imperfeições. Eu não estou dizendo que você tem que olhar no espelho e falar, eu sou perfeita. Não, você não é Uhum. perfeita. Mas você é perfeita do seu jeito imperfeito de ser, e essa é a beleza da vida. Então, isso que eu diria assim, se acolha, se ame, se trate bem, se trate com carinho e se trate, acima de tudo, com muito amor. Se você conseguir fazer isso com você, você vai ter um olhar mais amoroso para o próximo, para a família, para o seu filho, para o seu marido. A vida fica melhor. Assim, é uma coisa muito antiga, né? Mas acho que o amor é a base de. Tal, que lindo. E conta pra gente onde as pessoas podem te achar e saber mais sobre o seu trabalho. Então, eu trabalho com famílias, né, como eu falei, eu acho que essa parte de orientação familiar é fundamental para casal com filhos pequenos, principalmente. Eu tenho um Instagram que é Teca Family Coach. Obrigada, eu amei nosso papo, achei que foi muito, muito rico e ficamos em contato. Muito obrigada pelo convite, Vicky, e parabéns pelo seu trabalho. Muito bacana que você esteja falando assim com as mulheres